Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Estamos de volta e hoje eu trago um caso brasileiro para vocês que aconteceu em 2015 e, particularmente, eu acho que é um caso bastante esquisito. Antes de começar o vídeo em si, eu vou pedir para vocês, se puderem se inscrever no canal, deixem comentários no vídeo, se vocês curtiram, se vocês já conheciam esse caso e se vocês querem que eu traga outro caso para o canal. E também, se puderem, ativar o sininho, que assim vocês recebem notificação sempre que eu postar vídeo novo. Então, bora pro caso. Hoje eu vou falar sobre o caso da Beatriz Angélica Mota da Silva. Na época do caso ela tinha 7 anos. Ela era filha de Lúcia, também conhecida como Lucinha, e Sandro Mota. E tinha 2 irmãos mais velhos, o Leandro, que era o filho do meio, e a Samira, que era a filha mais velha. Eles moravam numa chácara em Juazeiro, próximo de Petrolina, onde o caso ocorreu. E por ter muita proximidade com animais, eles criavam alguns animais ali, galinha, carneiro, etc. Ela gostava muito de animais, ela tinha essa proximidade, esse convívio, e o sonho dela era ser médica veterinária. Além disso, ela era muito apegada ao irmão Leandro, muito mesmo, segundo a mãe dela. Ela estava sempre com o Léo, estavam sempre juntos, ela sempre defendia ele, sempre que acontecia alguma coisa ou que ele tomava bronca, ela estava sempre em defesa dele. E assim como toda criança, ela era uma criança muito querida, muito alegre, muito feliz, trazia muita felicidade para a família. O Sandro falou que ela nasceu 2 meses após o falecimento do pai dele, então ele disse que, apesar de não ter sido uma gravidez planejada, foi a gravidez que mais trouxe alegria para eles, mais trouxe luz, justamente porque eles estavam passando por esse período de luto, então foi como um abraço, né, o nascimento dela, a chegada dela. O caso ocorreu na escola Nossa Senhora Auxiliadora, que era onde a Bia e os irmãos estudavam, e o pai dela era professor na escola também. No dia 10 de dezembro de 2015, ia ter um evento na escola, ia ter a formatura da Samira, que estava se formando no ensino médio. Então, o evento ia começar às 10 da noite e teve aproximadamente 2.500 pessoas. Então, todos eles, a família toda, chegou por volta das 8h04 e todos eles estavam usando uma camiseta com a caricatura da Samira. O Sandro, ele chegou um pouquinho antes e a Lucinha chegou depois com os filhos, e a Lucinha, assim como qualquer outro visitante, teve que se identificar, mesmo sendo conhecida na escola, mesmo sendo esposa de um professor, ela teve que se identificar, e esse é um ponto importante que a gente vai falar mais à frente. E, bom, o evento, como falei, tinha por volta de 2.500 pessoas, era um evento grande. E eles estavam todos ali na arquibancada, o Sandro estava, né, trabalhando, apesar de ser um evento, dele ser professor, ele estava ali, né, trabalhando também. E então ele estava por ali andando, enquanto a Bia estava sentada com a mãe dela na arquibancada. Para mim não ficou muito claro se o Leandro estava junto, se a Samira estava junto. Eu acredito que o Leandro pelo menos estava junto com eles. Mas em determinado momento a Beatriz falou para a mãe dela que estava com sede e que ia beber água. E tinha até uma senhora vendendo água, refrigerante por ali, só que ela estava do outro lado. Então a Bia acabou indo pro bebedouro. Como era um evento na escola, tinha seguranças, então era um lugar conhecido. A Lucinha nem se preocupou, que o bebedouro era embaixo da arquibancada, então tudo bem. A Beatriz foi, desceu. E passado 20 minutos, o primo da Beatriz percebeu, né, que ela não estava voltando, e aí cutucou a Lucinha e falou: tia, a Bia não chegou, onde que ela tá? E aí a Lucinha, na hora, nem passou nada demais pela cabeça dela, ela só achou que a Bia tivesse ido brincar no parque, porque tinha um parque na parte de fora, e na noite anterior já tinha tido um evento onde a Beatriz tinha ficado a noite inteira brincando no parque também, com os amiguinhos. Então, nesse momento, ela não se preocupou, ela levantou e foi atrás da Bia.
Então ela chegou no bebedouro, viu que a Bia não estava lá e começou a procurar. Outro ponto importante é que a área do bebedouro estava fechada. Ninguém estava conseguindo ir para lá para beber água. Só que o irmão da Beatriz, o Leandro, ele conseguiu descer pelo menos umas 4 vezes, talvez porque quem estava ali, os seguranças que estavam ali já conheciam ele, era uma criança, né? E acabaram permitindo que ele fosse. Mas de qualquer forma, naquele momento, naquele dia, eles não estavam podendo descer para a área do bebedouro. Nessa área do bebedouro tinha um quartinho que estava desativado, parece que era um quartinho com alguns equipamentos de educação física, mas ele estava desativado porque umas 3 semanas antes desse evento, alguns ex-alunos entraram na escola, invadiram a escola e botaram fogo nesse quartinho, então ele estava desativado. Então ninguém pensou em procurar ali num primeiro momento. Então nesse movimento todo a Lúcia encontrou um segurança que estava de cabeça baixa, em nenhum momento ele olhou para ela. Ela perguntou para ele se ele viu a Beatriz, passou as características dela, falou que ela estava usando uma camiseta igual a dela, com a caricatura da Samira, e ele negou, continuou de cabeça baixa. Na área externa também, o Sandro encontrou um segurança sentado no banco e também perguntou, falou as características da Bia. O segurança também não levantou o rosto para olhar para ele, só negou e falou que por ali não passou ninguém. E também um outro segurança, também na área externa, a Lucinha passou por esse segurança, perguntou a mesma coisa e ele também não quis olhar para ela e também falou que não tinha passado ninguém por ali. Esse segundo segurança que a Lucinha conversou, ele estava mexendo no celular e ela falou que ele estava meio um pouco nervoso, estava passando uma vibe, assim, de que ele não queria que ela identificasse ele. Nesse momento, mais ou menos 34 minutos depois que a Beatriz sumiu, uma mulher chegou no Sandro e falou para ele subir no palco para ele pedir ajuda, né, para que onde a Bia estivesse ela pudesse ouvi-lo. Então ele subiu, pediu o microfone para a pessoa que estava ali apresentando. Tem imagens disso, ele pega o microfone e chama por ela, diz que eles estão procurando por ela. E aí nesse momento começou uma mobilização de fato das pessoas procurando por ela. Nessa movimentação, um rapaz chegou no Sandro, segurou ele pelo braço e falou, você está procurando sua filha? Encontraram ela morta ali. E nesse momento o Sandro, ele não caiu a ficha dele, ele só pensou, meu Deus, que piada sem graça, que coisa sem graça de se fazer. Ele não levou a sério no momento, mas ele foi até a área do bebedouro, né, que era onde estava o grande movimento, e chegando ali, ele viu as pessoas ao redor do corpo da Bia. Logo em seguida chegou a Lucinha também começou a ver aquela movimentação, foi se aproximando até que ela viu o Sandro e o corpo da filha dela já sem vida. O Sandro se aproximou daquela salinha, que foi onde o corpo da Bia foi encontrado, a salinha que estava desativada, e tinha um segurança ali, que era um conhecido dele, e esse segurança falou, por favor, professor, não entre aí não, não vai te fazer bem, eu te peço, por favor, não entre aí não. E ele acabou entrando e foi quando ele viu mesmo o corpo da filha dele. A polícia então foi chamada e a própria polícia ficou surpresa de que estava tendo um evento ali, porque sempre que tinha evento a escola combinava com a polícia para fazer segurança, para fazer uma ronda por ali, e dessa vez não, a polícia não estava sabendo. E, inclusive uma escola próximo dali também estava tendo evento e a polícia estava lá, né? Então a polícia meio que acabou chegando rápido por isso. Os pais da Beatriz acreditavam que a polícia conseguia solucionar esse caso. Tinha câmeras de segurança na escola, então eles estavam confiantes nisso. Só que conforme foi passando o tempo, eles viram que não era bem assim. E não só isso, começaram a surgir algumas teorias de conspiração também, que mais pra frente a gente vai falar um pouco mais. Então eles chegaram ali, a primeira delegada designada foi uma mulher. A princípio, não sei por que ela acreditava que tivesse sido uma pessoa em situação de rua,
que tinha atacado a Bia. A polícia queria fechar toda a escola, né, mas eles acabaram fechando só a cena do crime mesmo. E no começo a polícia também acreditava que poderia ser uma pessoa próxima da família, porque geralmente casos onde são utilizadas armas de proximidade, né, como faca, são casos em que o assassino tem alguma coisa pessoal contra a vítima, né? Então eles conversaram separadamente com os pais da Bia, perguntaram sobre pessoas que poderiam ter alguma coisa contra eles, amantes, coisas assim, e o Sandro chegou a falar que se existia alguém que tinha alguma coisa contra ele, a ponto de fazer isso com a filha dele, ele precisava saber quem era, né? Porque ele não fazia ideia. E eles liberaram tudo, quebraram o sigilo de tudo, cartão, telefone, tudo. Eles não esconderam nada e realmente não encontraram nada. Outras 17 pessoas próximas também foram investigadas, também liberaram tudo e realmente não tinha nada, eles não tinham pista nenhuma e eles não encontraram nada de alguém que pudesse ter algo contra os dois ou muito menos contra a Beatriz, né, que era uma criança de 7 anos. Como eu falei, o colégio tinha bastante câmeras instaladas, só que nem todas funcionavam. E a câmera que estava funcionando no dia mais próxima da Beatriz estava a 54 metros de onde ela foi encontrada. Cada DVR armazenava até 16 câmeras e, na verdade, só tinham 2 e as imagens estavam cortadas. A Lucinha, obviamente, não achou isso normal, então ela foi atrás do fabricante mesmo do DVR para entender melhor e o próprio fabricante falou para ela que não existe nenhum tipo de formatação automática que faça isso, realmente tem que ser ou programada ou manual. O suspeito foi visto por uma ex-estudante do colégio. Ela falou que ele estava vestindo uma camisa verde, uma calça jeans, chinelos e tinha o cabelo enrolado. E mais 2 crianças também viram ele, uma de 8 anos e outra de 9 anos, também ali na área do bebedouro. A menina de 9 anos falou que chegou a ficar com medo dele, que ele pediu para ela levar ele até aquela salinha e ela achou estranho. E tinha um adulto por perto, ela pensou por que ele não chamou esse adulto, chamou ela, então ela acabou saindo. Uma amiga da Lucinha, que morava, acredito que ainda mora nos Estados Unidos, falou que tinha uma filmagem desse dia que pegava o suspeito e se ofereceu para entregar pessoalmente para ela. A Lúcia chegou a conversar com o delegado e falou, né, que a amiga dela tinha esse vídeo. O delegado falou que não era seguro ela encontrar essa mulher. A Lúcia até falou que elas eram amigas de infância, que elas se conheciam há muitos anos, né? Ela confiava nessa pessoa, mas ela aceitou ficar em casa e o delegado acabou mandando outra pessoa no lugar dela. Depois de um tempo, essa amiga ligou para a Lúcia perguntando se ela recebeu esse arquivo e a Lúcia falou que ela não tinha recebido e foi questionar o delegado. Mesmo assim, essa amiga falou que enviaria novamente a cópia para ela, só que quando ela enviou essa cópia, ela sofreu algumas ameaças, inclusive de morte, e eram ameaças que falavam especificamente onde ela morava, tinha o endereço dela, tinha os dados dela, e essa pessoa chegou a ficar alguns anos sem falar com a Lúcia, até 2020, quando elas retornaram contato. Outro ponto, um funcionário da escola na época chamado Alisson, ele era o responsável pelas câmeras de segurança. Ele enrolou muito para entregar essas filmagens para a polícia. Ele só entregou porque a família da Beatriz insistiu muito, ficou muito no pé da polícia, para que a polícia pressionasse ele e ele entregasse as filmagens. E quando ele entregou, tinha bastante coisa que estava faltando, ou seja, ele apagou muitas das filmagens, inclusive filmagens que pegavam a entrada da escola, que foi, né, por onde o suspeito entrou.
e também a área do bebedouro. Essa câmera da entrada da escola era a câmera principal, era a melhor filmagem que eles tinham. De qualquer forma, a polícia recebeu esses arquivos e enviou para uma empresa terceirizada para, né, trabalhar nessas imagens e devolver para eles. E essa empresa ficava em Minas Gerais. O responsável chegou a ligar para o delegado em chamada de vídeo, né, quais eram as filmagens que tinha e perguntou quais ele queria, quais seriam necessárias para o caso. O delegado escolheu e o arquivo foi despachado por transportadora, só que o arquivo foi extraviado, as imagens se perderam. Bom, de qualquer forma, eles conseguiram recuperar essas filmagens. Para mim não ficou muito claro se a empresa terceirizada ainda tinha uma cópia, acredito que sim. E nessas filmagens mostram o suspeito caminhando e chegando até próximo da escola, onde perto ali ele agacha e coloca uma faca dentro da meia dele e começa a andar de forma rápida. Só que depois de um tempo ele começa meio que a cambalear, meio que a mancar, e acredita-se porque a faca começou a machucar o tornozelo dele. E mesmo assim, ele entra na escola, tipo, de um jeito muito fácil, simplesmente entra, sem ser revistado, sem nada. E isso bate com aquilo que eu falei no começo do vídeo, que a Lúcia, sendo esposa de um professor e estando lá praticamente todo dia e conhecendo todo mundo, era revistada, tinha que ter autorização para entrar na escola, mas esse homem que ninguém sabia quem era, ninguém nunca viu, entrou sem dificuldade nenhuma. Naquela noite também, um pouco antes do crime, um comerciante falou que viu um suspeito que tentou roubar o som do carro dele, e ele estava usando a mesma roupa que foi descrita pelos alunos, né? Uma camisa verde, chinelo e calça. Ele espantou esse cara, não chegou a pegar ele nem nada, mas espantou esse cara, o cara fugiu. E ele também foi visto por uma professora de outra escola, da outra escola que era próxima dali. E essa professora estava voltando para casa com a filha dela, elas estavam com algumas compras e ele se ofereceu para ajudá-la a atravessar a rua e tal. E ela falou que ele foi super simpático, que ela não viu nenhuma maldade nele. Essa professora disse que ele tinha um sotaque anasalado, que era bem típico da região também, então era uma pessoa dali mesmo. Ele também ele apareceu em várias câmeras de segurança, né, em vários lugares. Bastante testemunhas lembravam-se dele. Ele, inclusive, apareceu em uma foto que o Sandro tirou com algumas pessoas da escola ali, e aparece o cara lá atrás, que deve ser, sei lá, pesado demais para ele, né? A filha do promotor do caso fazia balé nessa escola e eles ficaram sabendo que tinha tido uma reforma na sala de balé, e o promotor perguntou para a filha dele, né, questionou, e ela falou que não tinha nada mudado, nada saiu do lugar, não ficou nada diferente. A única coisa é que estava com um cheiro forte de tinta. E sabendo que a escola era uma cena de crime, um lugar que deveria ser preservado, e essa sala de balé era próxima da região do Bebedouro, por que a escola ia reformar, sabe? Sei lá, só pintar, tipo, reformou, sendo que não precisava ser reformada porque já estava tudo certo e não mudou nada de lugar, e mesmo assim eles fizeram, coisa que não faz o menor sentido. Além disso, sumiram 3 chaves, que eram as chaves de 3 entradas. Eu vou ver se eu consigo deixar pelo menos um mapa, mas 3 entradas da escola, e que serviriam de acesso de fuga para o assassino. A Lucinha também recebeu algumas provas de que a polícia do caso, né, que estava trabalhando no caso, estava trabalhando para a escola também. Ela chega a comentar que ela nunca acreditou em teorias de conspiração, nada do tipo, mas que quando ela recebeu todos esses documentos, todas essas provas, ela realmente ficou abalada e assim não teve como não acreditar.
mas eram provas de que a polícia estava ali trabalhando, fazendo coisas para a escola. O chefe do departamento da polícia chegou a assinar um relatório informando que a escola não tinha culpa pelas filmagens terem sido perdidas, sendo que foi um funcionário da escola que deletou as imagens. Ela abriu uma denúncia na corregedoria, mas isso também não levou a lugar nenhum. Eu tinha comentado que em 2020 a Lucinha voltou a conversar com aquela amiga, né, que tinha recebido as ameaças. A amiga dela conversou com ela novamente, se propôs a enviar as filmagens novamente e ela de novo recebeu ameaças de morte. Também em 2020, né, que foi a época da pandemia, que as lives começaram a bombar, os pais da Bia começaram a fazer lives também para espalhar o caso, para não deixar o caso cair no esquecimento. Durante essas lives, muitas pessoas se apresentavam a eles querendo ajudar. Dentre elas, um grupo estadunidense conhecido como Criminal Investigation Training Group, de ex-policiais, ex-investigadores, se apresentou a eles e falou que poderia ajudar, que conseguiria ajudar. E eles foram conversando, né? Então eles iam sempre mantendo contato. O Sandro e a Lúcia iam sempre atualizando, sempre passando informações para esse grupo. E esse grupo chegou a enviar uma carta para o governo de Pernambuco oferecendo ajuda para solucionar o caso. E o governador, Paulo Câmara, na época, recusou a ajuda desse grupo. Como protesto a isso, a Lúcia resolveu fazer uma caminhada de Petrolina até Recife. Algumas pessoas se voluntariaram aí junto com ela. O próprio Sandro falou que não conseguiu caminhar tudo, né? Ele foi junto, mas ele ficou mais na parte da organização, de organizar as paradas, comida, essas coisas. Mas ela foi 23 cidades que eles passaram e 23 paradas que eles fizeram. E finalmente eles chegaram lá. Quando eles chegaram, também foi uma dificuldade para eles serem recebidos, mas acabaram sendo. E o que eles estavam pedindo era simples, era ou que o governo aceitasse a ajuda desse grupo estadunidense ou que passasse o caso para a Justiça Federal, que é um processo chamado de federalização, que embora pareça simples, não é tanto, ele é um processo assim, tem um peso político. Apesar disso, tem um documento desse governador Paulo Câmara, assinado por ele, aprovando a federalização, mas isso não ocorreu, ela não ocorreu. Em 2013 foi criado o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que armazena em sua maioria DNA de pessoas envolvidas em crimes sexuais. Eu tô falando isso porque o caso aconteceu em 2015, o banco já existia e esse banco foi de extrema importância para localizar o assassino da Beatriz. A faca utilizada pelo assassino foi deixada no local. A polícia catalogou a faca, né, como a arma do crime. E essa faca, é importante dizer que era uma faca virgem, ou seja, ela nunca tinha sido usada antes. Então, essa faca continha apenas o sangue da Beatriz. E durante a perícia, eles descobriram que continha material genético de uma outra pessoa que provavelmente era o assassino da Beatriz. E realmente era. Só que essa amostra que eles tinham era muito pequena. Então, o pessoal da perícia, eles fizeram um trabalho minucioso, muito, muito mesmo, para conseguir separar esse DNA, esse perfil genético do sangue da Bia, ampliar essa amostra para conseguir chegar num perfil de fato. Mas esse trabalho foi feito, eles conseguiram. Só que o caso aconteceu em 2015. Até 2021, durante todo esse tempo, o perfil genético do assassino não foi batido com o banco genético. A Lúcia, quando eles ficaram sabendo disso, eles fizeram uma reunião com o governador e com o secretário de segurança e a Lúcia conversou
com o secretário, questionou por que nunca tinha sido colocado o perfil genético do assassino no banco, nesse banco. E o secretário não sabia responder, ele não sabia o que falar para ela. Ela questionou o governador, falou, ele não sabe o que está acontecendo, não sabe me ajudar, porque ele é novo aqui, ele era novo, então ele realmente não tinha essa resposta. Depois dela explicar tudo, aí o secretário entendeu e foi atrás de respostas para saber por que o perfil nunca tinha sido colocado no banco. E aí, finalmente, eles inseriram o perfil genético do assassino no banco e no dia seguinte deu match com o perfil que já estava no banco genético. Ele cruzou com o DNA de 125 assassinos e acabou batendo com um deles. Eles não avisaram os pais da Beatriz. Em janeiro de 2022, eles enviaram uma nova análise para fazer uma dupla confirmação, né? E realmente deu match, era esse rapaz era o assassino da Beatriz. Quando eles ficaram sabendo disso, eles fizeram a segunda confirmação, eles não falaram com os pais da Bia em nenhum momento. Eles convocaram uma coletiva de imprensa e aí no dia seguinte, e aí nessa imprensa eles começaram a falar que eles tinham encontrado, como que eles tinham encontrado, falaram da análise, como que foi feita. E aí um jornalista que estava lá, que conhecia os pais da Beatriz, ligou para o Sandro. Nesse momento o Sandro e a Lúcia eles estavam se preparando para viajar para a Bahia. Ele ligou para o Sandro, dando parabéns, falando, né, ah, que legal, que bom que achou e tal, não sei o quê. E aí ele falou, como assim? A gente não tá sabendo disso. E foi por causa desse jornalista que eles ficaram sabendo. Então, no mesmo instante, a Lúcia ligou pro governador, ligou várias vezes, ele não atendia, recusou várias vezes as ligações dela, até que finalmente ele atendeu. E ela questionou, né, perguntou se tinha combinado, o que tinha acontecido, e aí ele falou que eles tinham encontrado e que não tinha necessidade dela ir lá. E ela falou, não, tem necessidade sim, óbvio que tem, né, é a filha dela. Então ela falou que a mala que eles já tinham pronta ali para viajar, eles botaram no carro e foram para Recife, onde estava tendo a coletiva. Chegando lá, ela falou que foi muito difícil deles conseguirem entrar num prédio público, que tentaram barrar eles de toda forma, até que finalmente eles entraram, mas que não foi por ela nem pela Bia, foi pela pressão mesmo, principalmente das pessoas que estavam em volta. Bom, o assassino da Beatriz, o nome dele é Marcelo Silva. Ele, na época do crime contra a Bia, ele estava em Petrolina, ele não é dessa cidade, mas ele estava lá. E ele estava em regime semiaberto por outros crimes que envolvia roubo e também crimes sexuais. Mas ele estava em regime semiaberto e ele estava sem dinheiro, então ele estava precisando de dinheiro para voltar para a cidade dele. E a versão dele é que ele viu a escola, viu que estava de fácil acesso e entrou. E diz ele que teve alguma dificuldade para entrar sim, mas acabou conseguindo entrar. Lá ele seguiu para a área do bebedouro, foi quando ele encontrou a Beatriz. E disse que ela se assustou porque ele estava com uma faca e ele arrastou ela até aquele quartinho onde ela começou a gritar e para silenciá-la ele a atacou. Mas aí fica a questão, né? Ele, para silenciar a menina, ele deu 42 facadas. E a Lúcia diz que ela não acredita nisso, que a filha dela jamais ia sentir alguma situação de perigo, porque o cara tava com uma faca ali. Ela falou que ela conhecia muito bem a filha dela não ia se assustar, não ia fazer nada. Ela tem certeza que ele arrastou a Beatriz para esse quartinho, para essa despensa, na força bruta mesmo, e para atacá-la. Só que tem uma coisa, em nenhum momento ele tocou nela, né, dessa forma sexual, ele foi pra matar mesmo. Não bate com o modus operandi dele. Então, os investigadores, as pessoas envolvidas acham muito estranha essa questão,
dele de não bater, né? Ele não ter feito nada com ela, assim, sexualmente, e ter matado ela direto, que não bate com o perfil dele. E por isso que as pessoas acham muito estranho esse caso. Qual foi a motivação do crime? Por que ele atacou a Beatriz? E quais pessoas estariam envolvidas? Porque durante todo o caso teve muito esse negócio, né, de sumiu filmagem, o menino o funcionário da escola apagou as filmagens, aí fugiu. O cara teve fácil acesso, conseguiu entrar tranquilamente, sumiram 3 chaves. Então, assim, meio que parecia premeditado, né? Outra coisa que o Marcelo, ele demonstrou muito medo de ser assassinado na prisão. Ele chegou a falar que se um dia ele aparecesse morto, não era ele. Ele não faria isso consigo mesmo. Então, a Lúcia, ela deixa bem claro que para ela isso é muito suspeito. Bom, o Marcelo, ele, na época do caso, ele estava em regime semiaberto, só que em 2017 ele atacou uma menina de 9 anos em outra cidade, violou essa menina e só que a menina conseguiu gritar, conseguiu pedir por ajuda e os próprios moradores escorraçaram ele, bateram nele, ele chegou aí para a delegacia todo machucado, teve que ir para o hospital, os policiais até acharam que ele estava morto quando levaram ele, porque ele realmente apanhou bastante. Então ele estava preso por esse crime, mas ele não tinha sido julgado ainda e acredito que ele não foi julgado ainda por isso. Mas ele estava preso por esse caso quando o perfil genético dele foi inserido no banco. Então, assim, de 2017 até 2021, né, foram 4 anos que o DNA dele tava lá, nunca ninguém colocou o perfil da faca no banco. Então foram 4 anos que eles ficaram, né, nessa luta, nessa angústia, e poderia ter sido resolvido antes. O assassino foi localizado, eles sabem quem mas para os pais da Bia o que fica ainda, a dúvida é a motivação do crime. Por que ele matou a Bia? Por que ela? Se tem mais pessoas envolvidas? Quem são essas pessoas? Por que o colégio fez aquela reforma na sala? Enfim, ficaram muitas dúvidas. O Marcelo até hoje não foi julgado por esse caso, nem pelo outro. Ele ainda não foi julgado. Em dezembro de 2023 foi determinado que ele será julgado por júri popular, mas ainda não teve data marcada, não teve nada. Mas assim que tiver atualização no caso, eu trago aqui pra vocês. Pode ser que eu faça um vídeo para complementar ou que eu faça shorts, mas eu vou trazer atualização pra vocês. Além disso, ele continua preso. O juiz determinou que ele vai continuar preso até o julgamento e provavelmente após o julgamento, quando ele for condenado, assim esperamos. E que a família da Beatriz finalmente consiga a justiça que eles precisam. Bom, gente, o caso foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês já conheciam esse caso. Eu acredito que sim, porque é um caso famoso. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram e se vocês têm algum caso específico que querem que eu traga pra cá. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais.